Boa noite a todos. Com enorme prazer que nós abrimos mais um episódio do nosso Anatomia in House e hoje vamos falar sobre anatomia aplicada, clínica, urológica e a histopatologia da próstata. Para todos, quem não me conhece, meu nome é Márcio Babinski, sou professor de anatomia humana do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. E então vamos dar início à nossa atividade de hoje. A próstata, então, é um órgão andrógeno dependente, né? Um órgão masculino andrógeno dependente, que tem o tamanho mais ou menos aproximado de 4 centímetros de diâmetro. Na realidade, eu tenho 432, grava essa regra, 432. Então, eu tenho mais ou menos 4 centímetros de diâmetro, tenho aí mais ou menos uns 3 de comprimento e 2 de eixo anteroposterior. Pesa mais ou menos aí uns 20 gramas, né? No indivíduo adulto, uma próstata normal, sem patologia alguma. É um órgão, então, que tem um formato de um cone invertido. Olhem, a base está voltada para o colo da vesícula urinária, da bexiga, né, e o ápice voltado inferiormente. Então, tem uma base e um ápice, e vejam que apresenta uma face anterior e uma face posterior. Vamos perceber que tem uma certa obliquidade antero-inferior mais à frente. Bom, é um órgão que surge de uma uretra primitiva, numa uretra embriológica. Então, a partir dessa uretra, desse seio urogenital, surge esse órgão hormonal, né, andrógeno dependente no homem, e a partir dali, então, existe um brotamento de alguns ductos, de alguns túbulos alveolares, né, que vão crescendo lateralmente, vão crescendo posteriormente em maior número, e muito pouco para ao redor dessa uretra. Né? Anteriormente, praticamente não tem, então, um brotamento desses ductos com os futuros ácidos, né, que vão formar, então, essa parte glandular da próstata. Notem que ela está muito íntima da bexiga, né, muito íntima da uretra, então ela se desenvolveu a partir da uretra e ela envolve a uretra. Então, a uretra, a primeira parte da uretra masculina, apresenta aproximadamente 2,5 centímetros a 3 no máximo, né? Então, ela transita dentro. E esse é um dos problemas do homem numa certa idade. Então, vejam, o homem com uma avançada idade, então, quando entra numa andropausa, tem alterações hormonais, né? E também tem alterações, pode ser genética, e levando a uma hiperplasia prostática benigna, que, por sua vez, geralmente acontece na zona de transição. Então, uma região periuretral muito próxima, aquelas glândulas que se desenvolvem próxima da uretra, ali ficam. E aí, por sua vez, então, cresce um nódulo, né, hiperplásico, com um pouco de músculo liso, e aí vai comprimindo a uretra, diminuindo o jato urinário, né, desse paciente. Então, diminui o jato urinário, podendo levar até uma obstrução infravesical, acumulando urina, então, na bexiga, formando cistos vesicais, até uma uretropielohidronefrose. Então, vejam que é normal do homem, né, que envelhece, né, em torno de 70% dos homens com mais de 70 anos de idade, desenvolvem hiperplasia prostática benigna, e que antigamente era chamada de hipertrofia prostática benigna. Né? Então, nós vamos mostrar aqui nessa apresentação o porquê que mudou, né, com o advento de algumas pesquisas, né? E eu tenho a grata satisfação de ter participado de algumas delas. Muito bem, então vejam, a próstata, ela está aí muito íntima, né, desse assoalho pélvico também, das paredes pélvicas, a gente vai falar mais à frente. Então, vejam, aqui nessa peça, uma foto cadavérica, então, a uretra, ela é dividida na urologia em uretra posterior e anterior. Então, essa uretra posterior, o que é muito comum, trauma nessa uretra posterior, pode ser por 2 motivos, né? Então, seria o trauma do cavaleiro, né, o indivíduo cai sentado sobre essa região, né, e acaba levando a uma lesão dessa uretra aqui membranosa e prostática. Outro tipo de lesão na uretra seria, então, especificamente patológica, ou quando tem um corpo estranho inserido pela uretra e pode chegar até lá. O que é mais comum, então, é aqui a hiperplasia prostática ou as infecções, né, as doenças sexualmente transmissíveis, para atingir essa parte prostática da uretra. Né? Agora, a parte membranosa, pode ocorrer uma ruptura da parte membranosa, do assoalho, da uretra, por sua vez, e também levando à ruptura dos ligamentos puboprostáticos, que se encontram aqui prendendo a próstata. Tá? Então, essa primeira parte da uretra é a prostática. E aí, por isso que a próstata do homem, ela apresenta aí mais ou menos 18 a 20 centímetros de comprimento, que vai variar, seria a porção peniana, né, que é a uretra anterior, a uretra esponjosa, também chamada de pendular,
e a porção glandular, que é a final. Então, a menor parte aí seria a uretra membranosa, que tem aproximadamente 1 centímetro, onde ela atravessa aqui o assoalho pélvico. Então, aqui, o segmento das porções da uretra, lembrando que a uretra prostática está aqui. Essa imagem cadavérica também, esse corte coronal, essa vista lateral da hemipelve direita, você consegue perceber a relação muito íntima que tem aqui o intestino grosso, né, a porção final dele, o reto. E aí, por conta disso, então, que há uma técnica, né, de exame físico, que é o toque retal, que é necessário o toque retal em uma certa idade nos homens, né? E, sobretudo, os homens acima de 45 anos e 50 anos de idade e que tenham alteração do PSA, que é um hormônio antígeno específico da próstata, tá? Então, o toque retal é por essa íntima relação que existe entre a próstata e o reto. Então, percebemos que essa próstata está repousando sobre o assoalho pélvico, ela fica posterior à sínfise púbica, que está aqui, inferior à bexiga e anterior ao reto, né? Então, percebemos, e aqui existe, logo acima, o peritônio, né? Então, o peritônio que se reflete sobre a bexiga, então aqui é uma via de acesso cirúrgico, que é por essa região aqui suprapúbica. Um acesso suprapúbico, eu posso chegar transvesical até a próstata, ou eu posso entrar pelo espaço aqui que nós chamamos retropúbico, ou de Retzius, espaço de Retzius. Então, antigamente era muito utilizado em algumas cirurgias para fazer a prostatectomia, né, a técnica de Milling. Muito bem, aqui nessa região posterior também eu tenho o peritônio terminando, mas ele apresenta uma fáscia importante aqui, que transita posterior à próstata, que separa a próstata do reto. Então, essa é a fáscia de Denevelier, né? Face de Denevelier transita também aqui até o assoalho. Então, compartimentalizando essa próstata, ok? Essa outra imagem, note a diferença da uretra feminina para a uretra masculina. Nós percebemos aqui, então, que a uretra masculina, somente a porção prostática, em torno de 2,5 cm, mais 1 centímetro, dá em torno de 3,5 a 4 centímetros aqui, que até aqui exatamente seria, essa porção membranosa, o quase que comprimento da uretra feminina, que é de 3 a 5 centímetros. Visto, então, a proximidade com a superfície e a íntima relação com as doenças sexualmente transmissíveis, levando a uma cistite, ou somente por questões de higiene e asepsia feminina. Agora, na masculina, nós temos somente essa porção aqui, só é da próstata, e depois a uretra membranosa, e aqui embaixo a uretra esponjoso-peniana. Então, vejamos aqui. Essa imagem mostra, então, que a partir da próstata, a partir da uretra, se envolveu esses diversos ductos de 16 a 50 ductos ácido, né, tubo-alveolares, e que desembocam todos nessa região da uretra, né, um pouco acima do vero montano, ou desse colículo aqui, né? Então, vejam, eu tenho alguns que desembocam nesse plano, são mais oblíquos, a porção de zona de transição, alguns da zona central e alguns da periférica. E já mais da zona central, aqui anterior, né, praticamente eu tenho eles num plano mais horizontal. Então, essa imagem mostra que a zona central, eles são mais oblíquos, né? E aqui eu tenho uma zona periférica mais horizontal. Esses aspectos anatômicos já falamos, das relações, onde se encontram, então, está situado na pelve, acima do assoalho pélvico, né, abaixo da vesícula urinária, à frente do reto, atrás da sínfise púbica, né? Então, e aqui uma imagem também cadavérica, né, mostrando uma fotomarcografia de uma vista póstero-inferior, de baixo para cima, mostrando a próstata situada aqui, a uretra, onde foi dissecado, na realidade, exatamente aqui, onde tem as duas glândulas bulbouretrais, do Dicópia, encontra o assoalho pélvico. Então, aqui à frente, percebam outra coisa importante, outra íntima relação que numa vista anterior você não consegue tê-la, que é essa próstata, essa íntima relação dela com as glândulas seminais que se encontram aqui. E os ductos deferentes, então o ducto deferente esquerdo, o ducto deferente direito, que vem lá da bolsa testicular, passa pelo canal inguinal, né, e vai chegar então aqui em cima, na bexiga, na cavidade abdominal, por debaixo do peritônio, então ele mergulha por debaixo do peritônio, por sobre a vesícula urinária, medialmente, transitando então, no plano oblíquo, medial, e para mergulhar posteriormente a face da bexiga, e ali ele recebe, nessa região, então,
um outro ducto que vem aqui, que é todo anfractuoso, que vem dessa próstata, né, das vesículas seminais, desculpa. Então, criando uma ampola, a junção do ducto deferente, de cada lado, junto com os ductos da vesícula seminal, formam um ducto ejaculatório. Então, a ampola, a porção final do duto deferente, se une ao duto da vesícula seminal, formando, então, ductos ejaculatórios que se abrem ao lado do utrículo, ou do veromontano, assim chamado, né? Liberando, então, aí uma secreção. Os espermatozoides chegam aqui, são banhados pelo líquido seminal, e também a próstata, através dos seus 16 a 50 ductos, liberam, então, aí uma quantidade que é aproximadamente 20% até 30% de líquido prostático para compor o sêmen, tá? Então, a grande maioria vem da vesícula seminal, mas 30% vem aí da próstata. E aí, com esse líquido, eu tenho, então, vários elementos, assim como o da vesícula seminal, vários oligoelementos importantes para a nutrição do espermatozoide nesse trajeto. Então, essa vista aqui agora é uma vista do néter posterior dessa mesma imagem que eu falei para vocês. Olhem lá o ducto deferente de cada lado, passando medialmente os dois ureteres, e aqui embaixo se unem, então, o ducto, um polo de cada ducto deferente, né, que é uma dilatação, com essa irregularidade desses ductos das seminais, né, se unindo, formando um ducto ejaculatório, que os dois lados vão penetrar na próstata, para desembocar lá na próstata o espermatozoide já mergulhado, então, no líquido seminal, né? Isso é uma vista posterior. Aqui uma vista lateral, um desenho muito interessante do néter, mostrando lá as projeções que nós já havíamos falado, do peritônio, né? E aqui vejam a fixação na musculatura da parede abdominal, sobre a sínfise púbica, né, dos retos abdominais. Notem que aqui, por um acesso de fanestil, posso chegar, então, nessa região, né, que é retropúbica, nesse espaço chamado espaço retos, e tenho a próstata exatamente sobre uma visão direta aqui, né? Ou transitar pela vesícula, uma cirurgia transvesical, e chegar nesse colo vesical aqui, logo acima da próstata. Nessa imagem também interessante, mostrando então lá o peritônio, dando origem a essa fáscia essa fáscia retal, que isso aqui encontra posterior, né, é o reto vesical, melhor dizendo, que nós chamamos de Denovelier. Então, fáscia Denovelier, importante, ok? Aqui a próstata, e esse, então, por sua vez, vejam, a seminal já recebendo o ducto deferente, a ampola, então formam esse ductozinho, um de cada lado, né? Então, que é o ducto ejaculatório, que vai se abrir aqui ao lado do utrículo prostático, do veromontano, também chamado de colícula seminal, quer dizer, na uretra. Tá? Então, vejamos, tem os dois ductos de cada lado, que desembocam ao lado do colículo seminal, que é essa elevaçãozinha, que apresenta um trículo prostático, que nós vamos falar mais à frente. Essa próxima dessa outra imagem mostra claramente, então, para vocês aqui, gente. Olha aqui, eu tenho, então, o nosso colículo seminal, né, colículo, pequena colina do latim, o veromontano, um monte verdadeiro, e percebo que ao lado aqui eu tenho, então, vários ósteos dos ductos prostáticos no seio urogenital. Então, esse seio uretral que se encontra lateralmente aqui, né? Então, ladeando essa colícula seminal. Uma coisa importante falar, então, que acima eu tenho uma crista uretral, que é quase que uma continuidade dessa úvula da bexiga, aqui no ósteo, né? E aqui embaixo eu vou ter, então, a porção mais inferior. E lá, aqui, lateralmente nesse assoalho, tem as duas glândulas bulbouretrais, né, que vão mandar dois ductos ejaculadores para dentro da uretra já esponjosa, por isso são chamadas de glândulas bulbouretrais. Estão exatamente no bulbo, né, na porção da bulbar da uretra. Então, são glândulas que secretam uma pequena quantidade de líquido claro, né, que tem a função alcalino, que tem a função de lubrificar, limpar essa uretra, uma vez que a urina é ácida, uma vez que essa uretra é ácida, então, para a passagem do sêmen. Então, na realidade, ela acaba compondo na porção final, mas a porção inicial ejaculada aqui, que a excitação no ato sexual, a excitação já faz com que ela libere uma quantidade por esses dois ósseos e limpando a uretra, tá? Depois, aqui em cima, ejaculado de cada lado, os dois ductos ejaculatórios, e liberam a grande quantidade de espermatozoide com o líquido da vesícula seminal, compondo o sêmen, tá? Então, uma coisa importante também, lembrar que estão os dois ósseozinhos aqui embaixo, e esse buraquinho aqui em cima, esse utrículo prostático, ele é um homólogo
do homólogo do útero, né? Então, do órgão feminino. E aí, já vi descrito na literatura, se não me engano, inclusive no livro do professor Moore, né, que nos deixou o ano passado, se não me engano, comentando que ele é um grande embriologista, era um grande anatomista, embriologista, comentando que esse seria um homólogo do útero. Portanto, mensalmente era provável que os homens poderiam sangrar microgramas aí, né, por conta de ser um órgão homólogo, e nós também, na própria alimentação, está recebendo hormônio, né, feminino. Muito bem. Então, dando sequência, agora essa região apresenta alguns espaços importantes cirurgicamente e também para a clínica urológica, dada a questão de formação de abscessos, de trauma nessa região, e uma delas é o trauma no cavaleiro, como foi comentado. Então, percebemos aqui o diafragma pélvico, né, se encontra aqui. Então, veja, tem uma fáscia superior e uma fáscia inferior. Nessa imagem fica melhor. Então, diafragma pélvico, uma fáscia superior e uma inferior. Eu vou ter agora aqui embaixo um diafragma urogenital, também com uma fáscia superior e uma fáscia inferior, tá? Então, aqui em cima, o diafragma pélvico, né, com as bolinhas verdes, com uma fáscia superior e uma inferior de cada lado. Então, meio que abraçando a próstata, né? E aí, inferiormente, no ápice dessa próstata, eu tenho, então, o diafragma urogenital com a fáscia superior e uma fáscia inferior. E as estrelisas dão uma musculatura, tá? E essa fáscia inferior, então, chamada de membrana branca perineal, ok? E aí os espaços perineais mais abaixo, né? De um espaço superficial, né? Perineal superficial, do diafragma urogenital, que se encontra exatamente aqui, e o outro profundo, né? Então, superficial e profundo. Então, são importantes por conta de trauma nessa região. Bom, então, nós precisamos comentar, né? A grande maioria dos livros, desde 1912, 1930, Losley foi um grande estudioso, um grande anatomista, que descreveu a próstata em 5 lobos, né? Um lobo médio, ou seria mediano, lobos anteriores, laterais, anterior, laterais e posterior. Então, 5 lobos. E aí dizia-se que desenvolvia uma tumoração nesse lobo mediano. Só que depois houveram outros estudos, né? E, peraí, mas o que está acontecendo é uma alteração dessa próstata, ela é glandular, ou ela é fibrosa, é do parênquima, ou é do fibromuscular? Então, Leduc, em 39, e Franks, em 54, escreveram 2 zonas. Uma zona parenquimatosa e uma zona fibromuscular. John McNeil, descreveu as 5 zonas. Então, o histopatologista, né, de muita importância e urologista na urologia, com as descrições de 5 zonas, porque não tem um lobo para existir, ele tem que ter uma septação, né? Então tem que ter projeção de septo dessa cápsula fibrosa externa da próstata, se projetando internamente e separando de lobos. Na realidade, ele percebeu, estudando em vários artigos publicados, desde 72, 78, 80, até 84, em 90, não tenho aqui, mas saiu um último livro de histopatologia da próstata, descrevendo as zonas que são histológicas, né? Então, na realidade, ele acaba determinando pelo grupamento de ductos tubocinares, né? Então, esses segmentos que lembram cacho de uva. Então, ele foi estudando e verificando a relação muito próxima com a uretra, né? Sempre a relação importante com a uretra. Então, essa divisão zonal, ela foi evoluída e hoje nós sabemos, né? Então, alguns livros trazem, por exemplo, os lobos, a última edição de Anatomia Clínica do Sobota, um livro texto e atlas, ele comenta os lobos, né? Mas ele já traz uma imagem abaixo, assim como o Moore também trazia na última edição, traz uma descrição dessa zona de aplicabilidade histopatológica. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar um desenho do professor Sampaio, da UERJ, onde eu desenvolvi minha dissertação de mestrado e doutorado, especificamente em próstata. Então, ele me cedeu gentilmente essas imagens que foram utilizadas na tese e também nos artigos. E que nessa aula é para representar a vocês, então, essa região listrada aqui, voltada para a face anterior, chamada de zona anterior, em toda a extensão da uretra. Tá? Em toda a extensão da uretra, porém, posterior, voltada para a face posterior, eu tenho aquele riscadinho, né, em um outro plano, então eu tenho uma zona periférica, muito mais glandular. A zona anterior é mais fibromuscular,
tá? Aqui, vejamos, nessa imagem ao lado, eu consigo visualizar onde foi tirado parte, uma imagem 3D, mostrando retirado parte da zona periférica, da zona anterior da próstata, demonstrando claramente essa obliquidade da uretra e mostrando para mim uma zona central, que está mais centralizada, envelopando, na realidade, quando ela é penetrada, assim, mal me expresse, ela é invadida pelos ductos ejaculatórios. Esses dois ductos ejaculatórios que nós falamos, né, que é a junção do deferente com o ducto da vesícula seminal, eles penetram na zona periférica, até chegar nessa região de ponto de obliquidade, nesse ângulo da uretra, né, e aqui desemboca ao lado do veromontano. Agora, percebam vocês que eu tenho, então, aqui uma ZT, zona de transição. Essa zona de transição aqui, um pouco mais acima, eu chamo de zona periuretral. Na zona de transição, onde acontece 70% a 80% dos casos de hiperplasia prostática benigna. Então, aqui nós dissecamos a próstata, essa questão em zonas por conta de aplicabilidade histopatológica, vários estudos histológicos. Então, aqui foi dissecado, retirado a zona anterior, a zona periférica, ficando somente a zona central, pela íntima relação com a uretra e a zona de transição, e aqui mostrando a uretra prostática, ela apresenta, então, a obliquidade. E esse ponto de angulação acontece exatamente na altura aqui do colículo seminal, que eu também chamei de veromontano, tá? E lateralmente aqui, então, dos dois ósseos. Lembrando que esse veromontano contém o utrículo prostático, um homólogo, então, do órgão feminino. Nessa imagem, então, retirada toda o parênquima para mostrar a zona de transição, que na realidade era o meu objeto de pesquisa, e aí, pela sua importância, né, social e médica, na questão da hiperplasia prostática benigna, e que nós dissecamos essa próstata, então. Bom, e depois houveram alguns desenhos tentando melhorar, né, mas mostra o que eu quero chamar a atenção aqui, o importante é a zona de transição e essa região periuretral, tá? Então, são duas regiões que envolvem o primeiro segmento, a primeira parte dessa uretra, mais próxima aqui do colo da vesícula urinária. Notem aqui a zona central e a zona periférica, as duas muito mais glandulares, uma vista lateral. Aqui, vejam, a irrigação da próstata acontece, então, pela artéria vesical inferior. A vesical inferior é um ramo, então, da ilíaca interna. Essas vesicais inferiores de cada lado, elas enviam ramos prostáticos, né? Que aqui nessa imagem aumentada do néter, mostrando que essa próstata aqui é uma próstata patológica. Observem ela que ela está diferente, ela tem dois nódulos gigantes e um terceiro aqui ascendendo para dentro da vesícula urinária. Então, isso aqui é uma hiperplasia prostática benigna, mas eu acho interessante utilizá-la para poder mostrar, então, os ramos vesicais inferiores, deixando ramos prostáticos, né? São prostáticos mais basais, laterais e aqui os apicais. Então, ou tem autor que traz superiores, médios e inferiores. Mas considerando que a próstata é um órgão, então, em formato de cone, onde tem uma porção, uma base e um ápice, então eu acho mais correto utilizar ramos basilares ou basais, ramos laterais ou do corpo e ramos apicais, tá? E aqui nota, então, tem dois grandes nódulos, né, que estão começando a evoluir para comprimir a uretra, né, e um outro terceiro ascendendo aqui, então, nesse colo vesical para a bexiga, né? Então, vejam, três nódulos que vão levar, com certeza, à obstrução dessa obstrução infravesical. E aí, a drenagem venosa acontece, então, por um plexo prostático que existe aqui, que recebe sangue também aqui do dorso do pênis. Esse plexo prostático, então, vai drenar para um plexo vesical, né, que vão formar as veias vesicais inferiores, e, por sua vez, drenam para a veia ilíaca interna. A drenagem linfática da próstata acontece, então, por alguns grupos, né? Nós percebemos aqui, então, existe um grupo que é chamado pré-vesical e vias dos linfonodos ilíacos externos, então, acaba ascendendo para essa região aqui. Outro grupo, e obrigatoriamente vão chegar aqui aos linfonodos ilíacos externos, como eu havia falado. Já outro grupo de linfonodos, então, a parte inferior da próstata, a uretra membranosa, né, essa linha tracejada aí, representando, então, uma via de drenagem linfática, juntamente com vasos pudendos internos, né? Então, sobre o diafragma pélvico, vai chegar nessa região dos linfonodos ilíacos internos, por sua vez, promontóricos, e chegando ao linfonodo ilíaco comum.
E uma outra via, que é essa via aqui, ao longo do reto, né, aos linfonodos sacrais médios laterais. Veja a importância desses aqui. Eles podem comunicar com uma via que está aqui dentro do canal vertebral. E, às vezes, então, fazer com que ocorra uma migração de metástase para a medula. Um caso conhecido foi do, se eu não me engano, do Mário Covas, né, ex-governador de São Paulo. Ele apresentou uma hiperplasia prostática, na realidade, um CA de próstata, foi feita uma cirurgia, né, então, com sucesso essa prostatectomia radical, foi feito todo um acompanhamento, mas com algumas metástases percorreram por essa região aqui, chegaram a, então, canal medular, e isso evoluiu para um tumor secundário na coluna, e, se eu não me engano, também ramos paroencéfalo, e que o vitimou. Muito bem, então é importantíssimo saber que existem na via linfática sempre conexões, e tem que entendê-las, sobretudo o cirurgião, para poder entender a relação e o tratamento, né, adjuvante. Então, vejam, todos aqui nessa região acabam drenando para um linfonodo ilíaco comum e para os pré-aórticos, que vão ascender lá para os celíacos e a cisterna do quilo. Então, também, uma metástase pode migrar para a região da cavidade abdominal, ascendendo essa pelve aí. A inervação acontece, então, a partir de a simpática e a parasimpática. Nesse caso, a parasimpática vem através do porção sacral, né? Lembra que é crânio sacro parasimpático. O cranial, então, seria o décimo craniano, que é o nervo vago, e aí a porção sacral vem dos ramos sacrais aí. Então, a simpática, na realidade, acaba criando um plexo, vários gânglios aqui nervosos, formando um plexo hipogástrico inferior. Esse plexo hipogástrico inferior acaba criando uma projeção para um plexo prostático e plexo vesical, né? Então, vésico prostático, diria. E aí, a porção sacral, né, na realidade, então, seria parasimpática, a partir de S2 a S4, né, as raízes de S2 a S4 enviam ramos que acabam se anastomosando, e temos aqui um gânglio, e esse gânglio emite vários ramos vesicais e prostáticos. Lembrando que aqui para a próstata e para essa primeira porção da uretra existe um ramo, um epônimo, que é o nervo de Walsh. Walsh é um grande urologista americano, e então ele descreve, e quando se faz a prostatectomia, pode-se lesionar esse nervo. Então, a importância desses ramos aqui para o dorso do pênis, e podendo levar a uma impotência na prostatectomia radical. Então, esse é o plexo sacral, que aqui a gente consegue visualizar de S2, S3, S4, formando um plexo que se mistura com o plexo hipogástrico inferior, e aí toda essa inervação autonômica para a bexiga, para a próstata e para o dorso do pênis. Precisamos falar de alguns aspectos, então, aplicados, né? E para isso eu tenho que entender um pouco de histologia, eu preciso falar da histologia. Então, os aspectos histológicos. Eu tenho aí, então, esse corte axial da próstata, muito bem desenhado pelo grande Dr. Netter. Então, eu tenho aí dá para ter uma certa noção do que é parênquima e do que é o estroma. O estroma é toda essa região fibromuscular aqui, que é muito mais evidente na zona anterior da próstata, aqui. Aqui, então, a face anterior, aqui a face posterior, duas faces laterais. Então, nesse corte foi feito exatamente mais ou menos no terço médio, esse corte axial no terço médio da próstata, exatamente na altura do colículo seminal, onde encontra o trículo prostático e, por sua vez, os dois ductos jaculatórios, que estão logo abaixo, que vão se abrir aqui lateralmente. E aqui eu tenho vários, então, ductos. Então, esse estroma todinho aqui é um estroma de sustentação. Para vocês entenderem, imaginem você fazer uma gelatina, né? Esse é um exemplo bem simplório. Pega uma gelatina e coloca um cacho de uva dentro da gelatina. Depois que eu tirei da geladeira, a gelatina fica densa, né? E esse cacho de uva ficou imerso na gelatina. Imagine que cada uva seriam glândulas, né? Então, um cacho de uva, um segmento glandular com seus ductos que vão se abrir aí na uretra, tá bom? São de 30 a 50, então, glândulas tuboalveolares, né? Com ductos que são de 16 a 30, pode ser 16 a 50, com epitélio cúbico. Então, imagine vocês, para ter um exame, uma questão simples, né? Para entender o parênquima dentro do estroma. Lembrando que essa gelatina seria a representação, então, de tecido conjuntivo, de matriz extracelular e de músculo liso.
Então, essa região é importante. Antigamente achava-se que era só isso que aumentava, era só hipertrofia, né? Então, por isso é chamada hipertrofia muscular, e hipertrofiou, comprimiu a uretra, então dava-se medicamento, alfa-bloqueador, relaxa a uretra e estava tudo certo. Por isso era usado o termo hipertrofia prostática benigna. Então, nós sabemos que antes disso acontece uma hiperplasia, que é mais grave, que obrigatoriamente tem que ser cirúrgico. Então, observando aqui esses aspectos, vejam, a distribuição do percentual de cada zona, né, do volume em relação à próstata. Então, veja, aqui um outro desenho esquemático bem interessante, um corte axial mostrando a uretra e mostrando, então, esses túbulos, né, esses ductos, esses túbulos alveolares aqui, e as regiões, né. Então, percebo que a zona periférica, que é muito mais, então, posterior, que eu falei para vocês, é muito mais glandular, essa zona ela ocupa 70% da próstata. Tem um epitélio colunar simples, e aí percebam que 80% dos cânceres desenvolvem na zona periférica, nessa zona mais glandular, né? A zona central, então, que é mais posterior e muito mais próxima ali dos ductos ejaculadores, tem um epitélio pseudoestratificado, e aí, vejam, é de 20% a 25% desse total da próstata, e equivale somente a 5% de cânceres. A zona de transição então, aquela zona que essa imagem foi cortada, não dá para ver aqui, mais alta, mais perto do colo vesical, ela apresenta somente 5 a 10% do percentual total da próstata. Então, e aí onde acontece principalmente HPB, em 90% dos casos, 80% a 90% dos casos, acontece hiperplasia prostática benigna, e somente 10% de cânceres. Então, é bem mais raro um câncer na zona de transição, e é muito mais comum na periférica. Então, uma coisa que é importante se gravarem aqui, hiperplasia prostática benigna é muito mais comum na zona de transição, é a região periuretral. Na zona periférica glandular, mais próximo da face posterior, que está muito íntima do reto, então acontece o câncer. Então, por isso a importância desse toque, né? Desse toque retal, ao exame físico do paciente pelo urologista. Então, nessa imagem aqui, eu mostro para vocês algumas características da hiperplasia prostática benigna. Vou abordar mais isso, até porque é muito mais comum, então, uma doença que acontece com o envelhecimento do homem, né? Então, essas características e estadiamento patológico. Normalmente eu tenho aqui uma alteração, então, bioquímica, alterando a matriz extracelular, e que começa a favorecer depósito de colágeno, espessamento desse colágeno, fibras elásticas, formando pequenos nódulos que, por sua vez, começam a crescer esses nódulos, né, e comprimir a uretra. Quando comprimem a uretra, então, eles dificultam o jato urinário e, por sua vez, podem fazer uma obstrução infravesical, levando ao acúmulo de urina, formação de pedras e cálculos aqui, cistos na vesícula urinária, e, às vezes, dilatação, então, dos ósteos uretrais, dilatando o ureter e, por sua vez, a pelve, levando, então, uma urétero-pielo-hidronefrose, em casos mais agudos. Então, o urologista pergunta ao paciente, numa certa idade, como é que é o jato urinário, se ele, ainda que mal expressando, se ele está urinando na parede, né, no sentido retilíneo anterior, ou se está urinando no pé. Então, e se tem gotejamento final. Então, isso é importante, porque já leva a uma alteração. Então, já está mostrando uma alteração, um crescimento dessa próstata. Bom, essa imagem do nétron mostra claramente para vocês, então, a obstrução infravesical, que eu falei, né? Percebo que houve uma dilatação dessa vesícula urinária, fica repleta aqui de urina, e voltando a urina lá para dentro, então, do ureter. Notem aqui o nódulozinho inicial, começando a crescer, ao lado da uretra. Então, aqui nessa outra imagem, mostrando 2 lobos laterais comprimindo a uretra, e um mediano ascendendo aqui, comprimindo também esse colo vesical. Essa vista transoperatória, uma vista suprapúbica transvesical, onde você tem um crescimento, então, desse lobo mediano, né? Seria da zona de transição. Na realidade, não é lobo mediano, nós falamos da zona de transição. Antigo lobo mediano, tá? Então, essa é a hiperplasia prostática benigna. Aqui do Campbell, eu tenho algumas imagens, alguns tipos de organização de formação desses nódulos, podendo, então, ser laterais e um ascendendo aqui para a vesícula urinária, 2 laterais, ou os laterais e um ascendendo e somente laterais, pequenos anteriores, tá? Então, uma descrição dos tipos, e pode ter ocorrido muito mais. Essa edição consultada foi do Campbell's Urology de 98, né? Então, a hiperplasia. E aí, observando essas peças cortes aqui, patológicas, nós visualizamos que existe uma região aqui
brancacenta, né? Uma formação realmente nodular aqui ao redor da uretra e outras regiões, mas principalmente aqui, e aqui comprimindo a uretra. Então, aí foi objeto de estudo, né? Você vê, poxa, peraí, ó, vários nódulos nessa próstata aqui, e levado à patologia para verificar. O patologista vai saber somente se é hiperplasia ou não. Ele vai analisar, então, a organização desse tecido para dizer se é câncer ou não, ou se é hiperplasia, ponto. Né? Então, não, isso aqui foi feito uma prostatectomia radical, mas não é isso tudo que é retirado numa biópsia. A biópsia vai tirar somente um fragmento, né? Você vai por uma agulha, e aí leva para a patologia, ele vai tirar algumas regiões. Só que aqui, então, foi feita uma prostatectomia radical, e na patologia está mostrando, então, esses nódulos difusos, né? Bom, alguns estudos foram desenvolvidos, e aí, aqui eu tenho alguns deles, se não me engano, é do Barry e colaboradores, e isso já de um certo tempo atrás. Ele mostra a correlação, a prevalência, né? A prevalência de hiperplasia com a idade. Então, se percebe que, assim, há um desvio padrão muito alto aqui nessa idade de 45 a 50 anos, são 94 pacientes estudados, mas se percebe quanto avança a idade do indivíduo, o percentual de hiperplasia aumenta e diminui aqui o desvio padrão para mais e para menos. Então, isso quer dizer que, quanto mais idoso, maior chance de desenvolver hiperplasia. Esse outro estudo desse grupo também, agora já é um estudo histopatológico relacionando com a clínica. Se percebe aqui nesse gráfico que aqui, então, eu tenho a idade e nessa outra porção o percentual. Então, nesse quadradinho verde, esses box plot, então, demonstrando a histopatológico. Então, as lâminas histopatológicas mostrando o diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, que vai aumentando com a idade, e esse é muito correlato. Então, um gráfico de correlação, mostrando que também com o aumento da idade eu tenho alterações clínicas, né, que é a diminuição do jato urinário, eu tenho aí alterações de obstrução infravesical e a clínica urológica, então, rica, né? Então, quanto mais avança a idade, mais clínica, podendo ter essa clínica associada à hiperplasia ou não, somente o crescimento da próstata. Mas o estudo mostra, então, que quanto maior a idade, então, lá aos 80 anos de idade, o indivíduo tem quase 90% de chance de ter hiperplasia. Graças a Deus seja hiperplasia, porque aí a gente fala, trata e está resolvido. O câncer pode ter consequências mais desastrosas. Então, alguns aspectos morfológicos, já foi falado, esse estroma, né, está repetido aqui, vou passar à frente, um pequeno erro de organização, me perdoem. E, então, no caso do rastreamento de próstata, esse rastreamento é para verificar, então, o câncer. Então, várias sociedades, desde a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Europeia, Americana e a Sociedade Brasileira de Urologia. Então, normalmente, o rastreamento, todos os homens acima de 45, 50 anos de idade, devem ser rastreados, dosando o PSA, que é sanguíneo, o exame digital de próstata, então, toque retal, né? E menor de 45, eu tenho que pensar em afrodescendentes, mas os negros africanos mesmo, não afrodescendentes, por conta dessa etnia. E uma história familiar também é importante associar. E aqui o PSA, então, é importante para verificar, né, a alteração desse PSA. Então, o PSA sérico. E aqui tem um estudo mostrando a relação entre brancos, negros e amarelos, porque são de etnia, né? A idade, mostrando a relação com o PSA. E aí você observa que tem, então, um padrão de variações entre as etnias. Por isso é importante sempre considerar, né? Então, o PSA, né, na hiperplasia, menor do que 0,3 nanogramas por ml, e no câncer já tem o 3, vejam como muda. E normalmente a meia-vida, né, de 2,2 a 3 dias, então, desse PSA. É importante orientar os pacientes que, durante uma semana, o paciente não deve ter relação sexual, não deve andar de bicicleta com aquele selim, não ter masturbação, qualquer tipo de estimulação dessa região, essa região genital e, sobretudo, também do períneo. Tá? Então, não é importante isso para ocorrer, não ter alteração no PSA, porque qualquer estimulação pode alterar, é muito sensível esse teste. Então, no mínimo 7 a 10 dias, é importante se oriente os pacientes nessa triagem para o PSA.
tá? Aqui o exame de ultrassonografia transretal, né? Então o transdutor, canal retal, mostrando a vocês, então aqui essa região mais enegrecida, escura, né? Um nódulo comprimindo a uretra, né? Então, e um nódulo hiperplásico. Isso aqui é a próstata, vista lateralmente, aqui a uretra, e aqui um nódulo grande. Outro aqui praticamente rechaçando toda a uretra, comprimiu toda a uretra. Um outro tem 2 nódulos laterais, um aqui e outro aqui, também comprimindo a uretra. Lembrando que aqui é vesícula urinária, né? E outro aqui grande, bem grande, zona anterior, zona de transição e anterior, pegando, então, comprimindo todo o terço médio da uretra. Então, feito o PSA ao toque, há um recurso, então, de fazer a ultrassonografia transretal, né? Até alguns especialistas suprapúbica, mas isso não substitui o PSA e o toque, tá? Bom, aí feito o diagnóstico, a hiperplasia, é feita uma ressecção transuretral, o RTU, então via uretral, visão direta do cirurgião, né? Veja qual é importante, ele faz o toque aqui retal também para poder auxiliar a mobilidade dessa próstata e ele vai retirando, então, essa próstata, vai fazendo, então, retirando em fragmentos, né? De uma curetagem, essa ressecção sai em fragmentos e vai deixando aqui na luz da vesícula urinária. E aí ele vai, respeita uma ordem, né, de retirada de um segmento, então. Ele vai lá dessa zona anterior, desse segmento apical, de cima para baixo, de 1, 2, 3, depois parte para um lado, esquerdo ou direito, ele escolhe, e então ele segue até o segmento crânio-caudal. E aí o outro lado, que deixou para depois, é a ordem de sequência, tá? Então, essa imagem é normalmente uma imagem anterior, seria o primeiro, segundo e terceiro segmento retirado, depois para o lado direito, quarto, quinto e sexto, e corre para o outro lado da uretra para poder tirar esse segmento. Então, limpar toda a uretra. Esse procedimento não traz nenhum tipo de alteração de potência sexual. Então, a ressecção, a prostatectomia radical, sim, se o cirurgião não for esperto. E não conhecer a anatomia, sobretudo os padrões de variação. Nós teremos uma palestra sobre a perspectiva do cirurgião urológico por vias percutâneas, vias robóticas. Então, o doutor Daniel ele vai nos contemplar, vai abrilhantar nossa atividade na próxima terça-feira, falando em detalhes, né, os mais sórdidos dessa anatomia cirúrgica e, sobretudo, as vias de acesso. Tá? Não percam na próxima aula, terça-feira. Então, outra imagem neta mostrando aquela que eu falei para vocês, uma incisão fanestil suprapúbica, chegando no espaço de Retzius e fazendo, então, a extração aqui do nódulo, né? Deixando parte da próstata, retira-se o nódulo. Então, essa é uma via de acesso suprapúbica, né? E olha aqui, a dissecção, feita a abertura, a dissecção, chegou até lá. Sempre o dedo no canal retal ou do auxiliar ou do próprio cirurgião, uma mão, ela auxilia na mobilização dessa próstata, nós falamos, pela íntima relação da parede anterior do reto com a parede posterior, ou a face posterior da próstata. Essa outra imagem, então, uma prostatectomia perineal, percebemos, então, que é aberta na região perineal, do períneo, e aí, até chegar aqui o assoalho pélvico, abrir o assoalho e chegar na próstata, né? Quando você tem aquele lobo mais mediano, mais ascendente, ou aquela nodulação mediana, é melhor falando, tá? Então, feito aqui a incisão, a exposição, né? E da cápsula, retirada o nódulo, e esse paciente, lógico, fica com uma sonda. O da ressecção transuretral também fica com uma sonda, todos eles praticamente ficam com uma sonda, para que o microsangramentos, né, ele é feita uma instilação, essa sonda tem algumas vias, uma via de drenagem, uma via de infusão. A infusão normalmente é de soro fisiológico, né, a temperatura, mas tendendo a ser um soro mais resfriado para que ocorra o que, gente? Vasoconstricção, porque é feito ali, então, a RTU, às vezes pode cauterizar alguns vasinhos, mas, sobretudo, para poder lavar depois os fragmentos que estão na uretra, que estão na bexiga, eles vão ser pela sonda, né? E, às vezes, pode acumular sangue e obstruir essa sonda, se não trocar constantemente o soro para estar instilando a vesícula urinária, pode obstruir ou por um fragmento ou por coágulo. E, às vezes, o cirurgião é chamado em um horário bem posterior à cirurgia para poder desobstruir. Né? Então, uma técnica que é bem nova hoje,
já em São Paulo é feita, a técnica de embolização. Tenho a felicidade também de comentar que nós temos um eu diria que ex-aluno de um professor do departamento, que fez cirurgia geral, acabou fazendo vascular e está fazendo hoje embolização. Então, ele faz vários tipos de embolização, e uma dessas é essa técnica que um português acabou desenvolvendo, né? Isso aqui, na realidade, quando eu montei a aula era piloto, mas hoje já está bem definida, que ele entra com um catéter pela artéria vesical inferior, não é ela que vai nutrir a próstata. Portanto, então, ele entrou o catéter na artéria vesical inferior, que nós conseguimos visualizar aqui nessa imagem, né? E o lobo esquerdo da próstata, mostrando aqui, mostrando essa opacificação, né? E aí ele faz o quê? Ele faz uma embolização do vaso. E aqui os ramos prostáticos, estão aqui o sinal da seta mostrando, os ramos prostáticos são embolizados, né? Então, veja, não tem mais, depois da embolização, o pré-operatório, o pós-operatório, não tem mais esse vaso. Então, se uma plantinha não é regada, a plantinha faz o quê? Morre. Nesse caso, eu estou diminuindo a nutrição do parênquima prostático para que ocorra o quê? Uma certa atrofia, né? Não tem nutrição daquele tecido, vai parar de crescer aquele nódulo. Então, uma técnica bem interessante. Aqui, uma ressonância pré-cirúrgica e uma pós 6 meses, né? E 18 meses, percebe que, então, ocorreu aqui olha só, uma área, então, embolizada da próstata. Então, é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, vascular, pelo endovascular, e você consegue resolver muitos casos de hiperplasia, né? Aqui um adenocarcinoma de próstata, então é a maior causa de morbidade e mortalidade no homem, é mundial isso, é a segunda causa de morte nos Estados Unidos. No Brasil, é um dos o segundo maior número de câncer que acomete o homem, então é da próstata, assim como a mulher é o útero e mama, né? Mas, então, aí, esses são o carro-chefe, são órgãos andrógeno dependentes, hormônio dependentes, né? Tanto o homem quanto a mulher. Essa peça consegue visualizar, foi colocada uma sonda para mostrar a uretra e toda ela retirada, né? Alguns fatores de risco são importantes, então a idade, a etnia, o país de origem, nós comentamos anteriormente essa importância. Fatores nutricionais também já foram discutidos, fatores ambientais, hormônios, história familiar e inflamação, né? Hoje também é muito utilizado por os urologistas um medicamento que é o Tadalafila. O Tadalafila nasceu junto com o Sildenafil, logo depois, que é um medicamento, então, para a impotência masculina, né? Para a ereção peniana, e a manutenção da ereção, e uma dose bem menor tem sido utilizada, né, por alguns urologistas, ou a grande maioria tem utilizado, para que esse paciente, então, se eu tenho esse medicamento, ele potencializa o óxido nítrico. Então, veja, como é importante você utilizar 5 miligramas diários desses pacientes, ele melhora a potência sexual, né, que alguns acabam reclamando disso, e também auxilia no processo inflamatório, diminui o processo inflamatório na próstata, tá? Então, isso é um dos tratamentos bem utilizados, né? O câncer, então, é 0 a 39 anos de idade, então é menor de 1 para 10 mil homens, de 40 a 59, essa relação com a idade, eu tenho já de 1 a 49 homens, 1 em 49 homens, né? E de 60 a 69 anos, 1 a cada 7 homens, olha só. Então, do nascimento à morte, 1 em cada 6 homens pode desenvolver um câncer de próstata. Quem não desenvolveu, vai desenvolver hiperplasia, chega uma idade avançada, tendência a desenvolver hiperplasia, né? Já falamos dessa questão, já está repetido. E aqui um grande pesquisador, que é o Gleason, um histopatologista, né? Que contribuiu muito, junto com o John McNeil, para o estudo da próstata. E ele criou uma escala de Gleason, né? Que verifica uma diferenciação de glândulas pequenas, pouco diferenciadas, a algumas bem diferenciadas. Desculpa, de bem diferenciadas para pouco diferenciadas. E aí, esse Gleason de 1 a 5 é muito bem discutido. Quem faz urologia, ou vai fazer urologia, ou vai rodar na clínica de urologia, é importante gravar essa classificação histopatológica. Então, a peça foi o patologista, foi feita uma análise, retorna para o urologista para ele correlacionar com a clínica, com o PSA e esse Gleason. Isso também é um fator importante de acompanhamento, tanto da hiperplasia quanto para o câncer. Então, guarde o nome dele, Donald Gleason, né? Então, aqui algumas imagens mostrando essa questão de um tecido bem diferenciado para o tecido, olha só, gente, bem diferenciado e aqui pobremente diferenciado. Então, um risco muito grande, né? Possíveis causas de alteração dos níveis séricos, como eu havia falado anteriormente,
nós temos alguns comprovados, que é o câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, prostatite. Então, às vezes, uma prostatite pode acontecer por uma DST, uma doença sexualmente transmissível, né? Isquemias nessa região, infartos, isquemia, por quê, gente? Vejam, aquele ciclista, né, que treina muitas horas do dia, uma flexão do tronco, comprimindo todo o peso, né, comprimindo e, de certa forma, constantemente, durante a prática do esporte, do treino do ciclismo, né, no cilindro da bicicleta. Então, pode levar à isquemia dessa região, do períneo, próstata, e também peniana. Infartos prostáticos, né, a manipulação, por biópsia prostática vai alterar, a ressecção transuretral, cistoscopia, o exame digital também altera a próstata, né. Então, inibidores da 5-alfa-redutase, né, também, e os antiandrogênicos. O diagnóstico, então, como falado, o exame é importantíssimo, toque, vai perceber um nódulo endurecido nessa região posterior, por isso a gente tem uma relação com o reto, então é a região que tem mais glândula, onde acontece 80% dos casos de câncer, e um nódulo endurecido, né? Uma superfície irregular na superfície do canal da parte interior do reto, a próstata está fixa, ela não é móvel, né? E aí a chance de câncer é maior de 50%, quando se identifica esse nódulo, uma superfície irregular, tem uma próstata fixa, aí correlação direta com o PSA, né? Logicamente, que essa é a primeira consulta, é feito o exame, e aí solicita o exame e é pedido ao paciente esperar uma semana, porque eu posso, nessa manipulação, alterar o PSA. Então, correlações clínicas, né, com laboratoriais e essa retal, então, leva a uma biópsia, e a biópsia vai matar, então, vai complementar, na realidade, desculpa, vai complementar o seu diagnóstico, né? Estudos prévios, né, eles sempre mostravam a hiperplasia para dizer que era hiperplasia muscular, como falei para os senhores, e eram amostras entre diferentes amostras de hiperplasia, né? Então, a Shapiro estudou bastante isso, e Shanage também, e aí, ou também hiperplasia com câncer, mas aí são células diferentes, esses japoneses também estudaram bastante, hiperplasia com padrão de controle normal, seriam as próstatas fetais, mas aí também tem uma alteração de tecido nessa época, né? Não tem hormônio ainda circulando direito, então a próstata ela cresce bastante, né? Depois da questão hormonal. E ou hiperplasia com próstatas normais de adultos jovens, sem caracterização da zona, uma região lá, tirou uma região. E aí esses estudos deixavam sempre uma dúvida a respeito da hiperplasia ou hipertrofia. E aí tem uma frase célebre, que eu acho, né, em latim, que a dúvida é sempre o início da sapiência, o início da inteligência. E aí, a partir disso, vejamos, fomos atrás de estudo, né? Então, como todo professor, a tendência é fazer um mestrado, um doutorado. Eu consegui um acesso, né, a seleção na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde entrei num laboratório de urogenital, lá com o professor Sampaio, o professor Valdemar Silva Costa, e o professor Maurício Alves Chagas, que é o primeiro autor. Nós estudamos, então, aí os componentes acinares e estromais da zona de transição de próstatas normais, comparado com a hiperplásica. Lembrando que nós utilizamos sempre a zona de transição, então é feita a dissecção, eu fazia a dissecção, retirava só a zona de transição, para poder comparar exatamente aquela zona com uma zona que está hipertrofiada, né? Então, de jovens, cadáveres jovens, normais, sem lesão no sistema urogenital, comparando com peças patológicas. E aí a gente verificou nessa imagem claramente, eu verifico em azulado aqui, uma maior quantidade de quê? Matriz extracelular, tecido conjuntivo, então fibrose, né? E pouco músculo aqui. E essa aqui é uma gradinha que nós utilizamos para a histoquantificação desses tecidos. E aí nós enviamos esse trabalho para uma revista americana, essa revista Journal of Urology negou o trabalho, sem maiores explicações. Nós revisamos, não tinha nada de errado, um método bem aplicado, enviamos para a Europa, né? Enviamos para o British Journal of Urology, né? Hoje é International Journal of Urology. Essa revista, ela é, então, europeia, e lá em 2002, ela publicou. Então, depois de alguns meses, um colega foi a um congresso europeu e me trouxe presente uma revista. Quando ele me trouxe a revista presente, me mostrou, na hora fiquei meio
bobo quando eu vi a capa da revista. O nosso trabalho foi capa de revista na Inglaterra, né? Porque nós desbancamos nesse estudo, se eu tenho um maior aumento de tecido conjuntivo fibroso, então componente estático, né? O nódulo é estático, e o músculo cresce, mas cresce muito pouco. Então vejam vocês, e os americanos sempre diziam que cresceu hipertrofia, então se é hipertrofia, eu dou uma droga que faz um alfa-bloqueador, reduz a musculatura, eu vou descobrir minha uretra. Seria perfeito se fosse isso. Mas o paciente vai continuar apresentando incontinência urinária e obstrução infravesical. E aí nós verificamos que o crescimento é hiperplásico, é de matriz extracelular, de tecido conjuntivo, e isso não adianta medicamento, é ressecção transuretral. Então foi capa de revista na Inglaterra para nossa felicidade. Pois outros estudos na mesma revista, daí nós publicamos, mostrando, porque haveria uma dúvida também, a zona, nessa zona de transição cresce, era parenquimatoso, ou era hipertrofia de glândula, ou era de matriz? A gente mostrou, então, ocorre uma alteração da matriz extracelular, do tecido conjuntivo, né? E vejam, lembrando que os ductos transitam até onde? Até a uretra. E quando cresce aqui, esse nódulo ele comprime os ductos, o que vai acontecer? As glândulas continuam produzindo secreção prostática, criando esse aspecto que nós chamamos de córporas amiláceas, né? Ou de concreções prostáticas. E aí, essa aqui é uma foto de um ácido normal, e aí a gente começou a estudar, peraí, então se eu tenho uma obstrução aí no primeiro trabalho publicado, ela vai o quê? Produzindo, ela vai dilatar, vai expandir essa glândula. E aqui nessa imagem a gente consegue verificar uma próstata normal, com um ácido normal, né, todo irregular, com suas indentações, e na hiperplásica, destruiu o epitélio porque ela expandiu, ela dilatou. Então ocorre uma hipertrofia, uma dilatação acinar secundária à primeira alteração que nós falamos. Então esse estudo também foi nessa mesma revista, teve um bom impacto. Um outro estudo, nesse mesmo grupo, a gente verificou qual dos elementos que alterou, e a gente verificou que era a fibra elástica e o tecido conjuntivo, o colágeno, na imagem, no artigo publicado anteriormente. Depois eu fui investigar, no meu doutorado, a relação da ultraestrutura, né, a microscopia eletrônica de varredura. Nós verificamos, então, que aqui nessa região do epitélio, né, nessa região muito importante, tem uma relação aqui hormonal de importância para, sobretudo, o câncer, ou, nesse caso, a alteração dessa matriz, dessa lâmina própria. Nós fizemos uma imagem aqui em baixo vácuo, e depois uma digestão celular mostrando a alteração e a organização dessa matriz extracelular em 3D aqui abaixo, né? Também publicado. Depois, já na UF, uma orientação de um grande professor, um colega, professor Jorge Manaia, nós vamos estudar as alterações da uretra prostática, uma vez que se eu tenho um nódulo crescendo ali, comprimindo a uretra, esmagando a uretra, altera, esgaça a uretra. A uretra é uma entidade, né, histológica, anatômica, mais microscópica, que tem ali no seu interior musculatura, tem tecido conjuntivo, tem glândulos de Littré, e aí se percebe que aqui essas imagens são da uretra normal, né, e aqui do parênquima muscular dessa uretra, e aqui você já vê como é que está o epitélio e a uretra toda esgaçada da hiperplasia. E aqui eu tenho, aqui é um aumento, então, vejam, aqui eu não tenho, tem pouco músculo, aqui aumentou a quantidade de músculo na hiperplasia. Essa aqui é normal, essa é hiperplásica. Essa é normal, mucosa, essa é hiperplásica. A quantidade de fibra elástica aqui na normal, olha a hiperplásica como reduz. Então, há um esgaçamento da matriz extracelular, e o músculo tende a hipertrofiar um pouquinho para tentar compensar, fazer aquela força de jato urinário. Esse trabalho, depois um outro trabalho, publicamos também com o professor Jorge Manaia, meu orientando no mestrado, tive a grata satisfação de orientar um dos professores de anatomia meu, né, e orientar no seu doutorado. Veja, então, aqui verificando a quantidade de fibronectina, também sempre hiperplasia com normal. A quantidade de fibras reticulares também está muito mais aumentada, desorganizada aqui na próstata, sempre na zona de transição, né? Então, gente, aqui uma imagem para mostrar a vocês, na realidade, então, o câncer, né, voltando à questão do câncer, como ele pode crescer, invadir órgãos, então, tecido adjacente, subjacente, ou, nesse caso aqui, adjacente, invadindo o reto. Isso eu queria chamar a atenção, então, homens de meia idade que apresentam sangramento retal, um sangramento vivo, então não é um sangue digerido, portanto não é uma hemorragia digestiva baixa, e sim, aqui o câncer cresce, lesiona os vasos que irrigam essa região da parede aqui do reto, e invade, e aí começa a ter um sangramento. E vejam vocês, então homens dessa meia idade, o sangramento tem que pensar
em câncer. Não esqueça de pensar em investigar a próstata. E se ele tiver uma obstrução aqui, intestinal, com sangramento, aí mais ainda, essa obstrução, veja, há uma vegetação desse tecido que cresce no câncer desorganizadamente para aqui o reto, né? E aí você pode verificar a disseminação de metástase, né, por uma cintilografia, e aqui os vários sítios que uma próstata pode levar. Vejam, os linfonodos aqui do abdômen como um todo, traqueais até o encéfalo, a medula e óssea. Normalmente um câncer de próstata é muito comum na ortopedia nós identificar um paciente com metástase, e às vezes no homem tem que pensar na próstata. E mais uma vez chamando a atenção, como é importante fazer essa triagem, né? Aqui no cadáver mostrando para vocês o toque, então, aqui a vesícula está deitado de lado, que seria a anterior, aqui seria a região glútea, aqui a bexiga, a próstata exatamente está aqui, e aqui o reto, né? Então, vejam, olha o indicador como alcança facilmente aqui o bulbo do pênis. O reto, ok? A próstata ali. Bom, é importante, gente, ter isso em mente para orientar os seus pacientes, né, ou familiares, a questão do preconceito e de preconceitos formados, são duas coisas bem diferentes. E interessante que tem uma cidade, né, aqui no Brasil, onde tinha um médico, que era o doutor Malivete Costa, né, era um homem muito bom, infelizmente morreu de câncer de próstata, olha só. Então, um médico dedicado a cuidar dos outros e, sobretudo, dos abastados, né, até mesmo os abastados, e esse homem, então, acabou gerando, por ser um homem, um médico, e que não cuidou e desenvolveu câncer de próstata, e também era um cara muito envolvido com a questão da saúde dos católicos fervorosos, então a igreja ajudou a construir essa estátua em homenagem ao doutor Malivete, porque pareça engraçado, mas é para lembrar que o homem tem que fazer exame de próstata. Veja, um homem médico sofreu justamente de câncer de próstata, né? Essas brincadeiras sempre são comuns, ao procurar o urologista com o dedo menor, isso não tem nada a ver, por favor, é uma brincadeira que a gente coloca aqui, mas existe esse preconceito, né, de que isso dói. Não, o exame é importante fazer independente do desconforto. Aqui veja essa imagem, como é um exame, uma prática muito comum até entre os animais, uma expressando, uma brincadeira com vocês. A Veja lançou uma época aqui uma campanha nacional que existe até hoje, né, pela SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, sobre o câncer de próstata. E aí, na época, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, ela elegeu esse senhor, esse ator aqui, para ser o garoto propaganda. Então, dia 17 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. Então, isso é importantíssimo, que o médico procure anualmente e que seja orientado. Algumas pesquisas recentes mostrando, então, uma célulazinha que dá origem ao câncer de próstata, umas células luminais, então são aquelas células que estão ali no epitélio, né? Elas que, nessa relação da matriz extracelular, da sinalização que ocorre, é que levam ao câncer. Então, essas células basais. Eu tenho um epitélio pseudo-certificado, então tem células basais e células apicais. Essas apicais, elas se rompem para o lume da próstata e o conteúdo dela, por sua vez, vai formar, então, o líquido prostático. E essas basais são as envolvidas aqui. Então, aqui é uma imagem só para representar de microscopia eletrônica de varredura, né? Então, são essas células aqui, as menores, as que são as maiores na superfície luminal, essas aqui que mantêm relação com a matriz, são essas que estão ligadas, então, ao câncer de próstata. E hoje, novos medicamentos estão sendo aprovados pela FDA, já tem isso há alguns 2 ou 3 anos, né, que é o Provenge, o Zytiga e o Jetana. Esses são medicamentos bem caros e podem ser abordados, vai ser discutido depois, não quero entrar no mérito, com o doutor Daniel Carvalho, nosso ex-aluno, um urologista esplêndido. Então, ele vai nos brindar com uma palestra na terça-feira e ele pode comentar melhor sobre esses medicamentos, né? Então, evite preocupações, né? Procure seu médico, isso é imprescindível. E quando o dedo aponta para a lua, normalmente os tolos olham para o dedo. A gente tem uma frase célebre, né? Então, geralmente estamos aqui chamando a atenção, oriente o paciente para que ele procure o urologista, né? O homem que se cuida não perde o melhor da vida. Bom,